Olá, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais importantes da língua portuguesa em concursos públicos: compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, além do reconhecimento dos tipos e gêneros textuais. A compreensão de texto é a capacidade de entender aquilo que está escrito de forma direta no texto. Ou seja, identificar informações claras, ideias principais, detalhes apresentados pelo autor e o assunto central da mensagem. Já a interpretação de texto vai um pouco além. Ela exige que o leitor consiga perceber sentidos implícitos, fazer inferências, entender a intenção do autor e relacionar as informações do texto com conhecimentos prévios. Em provas de concurso, é muito comum que a banca apresente textos de diferentes gêneros. Isso significa que o candidato pode encontrar notícias, artigos de opinião, crônicas, charges, tirinhas, propagandas, textos científicos, entre outros. Cada gênero textual possui características próprias, como forma de organização, linguagem utilizada e objetivo comunicativo. Por isso, é fundamental que o candidato desenvolva a habilidade de identificar rapidamente o gênero do texto e compreender qual é a intenção comunicativa daquele material. Por exemplo, uma notícia tem como objetivo informar um fato recente de maneira objetiva. Já um artigo de opinião busca apresentar o ponto de vista do autor sobre determinado assunto, normalmente tentando convencer o leitor. Além disso, é importante entender a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais são categorias mais gerais que indicam a forma de organização da linguagem. Entre os principais tipos textuais estão a narração, a descrição, a dissertação, a injunção e a exposição. A narração apresenta acontecimentos em uma sequência de fatos, normalmente envolvendo personagens, tempo e espaço. A descrição tem como objetivo apresentar características de pessoas, objetos, ambientes ou situações. A dissertação, muito comum em textos argumentativos, busca explicar ou defender uma ideia. Já a injunção ocorre quando o texto orienta o leitor a realizar alguma ação, como em receitas, manuais ou instruções. Os gêneros textuais, por outro lado, são as formas concretas que utilizamos na comunicação do dia a dia. Eles surgem das necessidades de comunicação da sociedade. Exemplos de gênero são a carta, o e-mail, a notícia, o anúncio publicitário, a crônica, a reportagem e o artigo científico. Portanto, para ter um bom desempenho em provas de concursos, é essencial praticar a leitura e desenvolver a capacidade de identificar tanto o tipo textual quanto o gênero apresentado. Isso ajuda o candidato a compreender melhor a intenção do texto e facilita a interpretação das questões propostas pela banca examinadora. Com prática e atenção aos detalhes do texto, é possível melhorar significativamente o desempenho nas questões de interpretação, que costumam ter grande peso nas provas de língua portuguesa. Agora, estudar dois conteúdos muito cobrados em provas: o domínio da ortografia oficial e o domínio dos mecanismos de coesão textual. Primeiro, vamos falar sobre o domínio da ortografia oficial. A ortografia é o conjunto de regras que determina a forma correta de escrever as palavras em uma língua. Em português, essas regras são estabelecidas oficialmente e devem ser seguidas em textos formais, provas e documentos. Nas provas de concursos, o domínio da ortografia é cobrado principalmente em questões que pedem para identificar palavras escritas corretamente ou incorretamente, completar lacunas ou reconhecer erros de grafia. Um dos pontos principais dentro da ortografia é o emprego das letras. Muitas palavras da língua portuguesa apresentam dúvidas no uso de determinadas letras, principalmente as letras S, Z, X, CH, G e J. Por exemplo, existem palavras escritas com S que possuem som de Z, como casa e mesa. Já outras utilizam a letra Z, como beleza e natureza. O uso correto depende da origem da palavra e das regras ortográficas. Outro exemplo comum é a diferença entre X e CH. Palavras como enxergar e enxada são escritas com X, enquanto palavras como chuva e chave são escritas com CH. Não existe uma regra única para todos os casos, por isso a leitura frequente e o contato com a escrita correta ajudam muito na memorização. Também é importante lembrar do uso de G e J. Palavras como viagem e coragem utilizam a letra G antes da vogal e
Já palavras como jeito e viagem utilizam J em outras formações. Esses detalhes são frequentemente explorados pelas bancas examinadoras. Outro aspecto fundamental da ortografia é o emprego da acentuação gráfica. A acentuação tem como objetivo indicar a sílaba tônica das palavras e também diferenciar palavras que possuem a mesma escrita, mas significados diferentes. As regras de acentuação do português foram atualizadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Entre as principais regras que aparecem em concursos estão as relacionadas às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Elas são acentuadas quando terminam em A, E, U, em ou ENS. Exemplos são café, sofá, cipó e também parabéns. As palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Elas são acentuadas quando terminam em L, N, R, X, PS, ão, uns e ou is. Exemplos são fácil, hífen, caráter e vírus. Já as palavras proparoxítonas possuem a antepenúltima sílaba como tônica e todas elas são obrigatoriamente acentuadas. Exemplos são médico, matemática, público e lâmpada. Outro ponto importante é que alguns acentos deixaram de existir com o novo acordo ortográfico. Por exemplo, palavras como ideia e assembleia perderam o acento que existia anteriormente. Agora vamos falar sobre o domínio dos mecanismos de coesão textual. A coesão textual é responsável por garantir que um texto tenha ligação entre suas partes, tornando a leitura clara, organizada e lógica. A coesão acontece quando usamos palavras ou expressões que conectam frases, períodos e parágrafos, criando continuidade de sentido. Um dos mecanismos de coesão é o emprego de elementos de referenciação. Esses elementos servem para retomar ou antecipar informações dentro do texto. Os pronomes são um exemplo muito comum. Quando usamos palavras como ele, ela, isso ou aquilo, estamos retomando algo que já foi mencionado anteriormente. Outro mecanismo é a substituição. Em vez de repetir a mesma palavra várias vezes, podemos substituí-la por pronomes ou expressões equivalentes. Isso evita repetições excessivas e torna o texto mais fluido. Também existe o recurso da repetição, que pode ser usado de forma estratégica para reforçar uma ideia ou manter o foco do assunto principal. Outro elemento fundamental para a coesão textual são os conectores, também chamados de conectivos. Eles são palavras ou expressões que estabelecem relações de sentido entre as partes do texto. Por exemplo, a palavra porque indica causa ou explicação. A palavra porém indica oposição ou contraste. Já expressões como portanto e assim indicam conclusão. Esses conectores ajudam o leitor a entender a relação lógica entre as ideias apresentadas no texto. Além disso, existe a sequenciação textual, que é a organização lógica das informações ao longo do texto. Isso acontece por meio da progressão das ideias, da ordem cronológica ou da relação de causa e consequência entre os fatos apresentados. Outro ponto muito importante dentro da coesão textual é o emprego e a correlação de tempos e modos verbais. Os verbos precisam estar organizados de forma coerente dentro do texto para manter a lógica temporal e o sentido das ações. Por exemplo, quando estamos narrando fatos que aconteceram no passado, geralmente utilizamos verbos no pretérito. Já quando falamos de fatos que acontecem no presente ou que são verdades gerais, utilizamos o presente do indicativo. A correlação verbal acontece quando há relação entre diferentes tempos verbais dentro da mesma frase ou período. Por exemplo, se eu digo se ele estudar, passará no concurso, estou estabelecendo uma relação correta entre o futuro do subjuntivo e o futuro do indicativo. Caso essa relação seja feita de forma inadequada, o texto pode perder clareza ou apresentar erro gramatical. Por isso, dominar a ortografia oficial, compreender as regras de acentuação e saber utilizar corretamente os mecanismos de coesão textual são habilidades fundamentais para qualquer candidato que deseja ter um bom desempenho em provas de língua portuguesa. Esses conteúdos aparecem com muita frequência em concursos públicos e exigem atenção, prática e leitura constante. Quanto mais você ler e resolver questões, mais fácil será identificar essas estruturas na hora da prova. Agora, estudar um conteúdo muito importante, o domínio da estrutura morfossintática do período.
Esse tema envolve a organização das palavras dentro das frases e a relação que elas estabelecem entre si para formar um sentido claro e correto. A morfossintaxe é o estudo conjunto da morfologia e da sintaxe. A morfologia analisa a estrutura e a classificação das palavras, enquanto a sintaxe estuda a forma como essas palavras se organizam dentro das orações e períodos. Dentro desse conteúdo, um dos primeiros pontos que precisamos entender são as relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. A coordenação ocorre quando dois ou mais termos ou orações aparecem no mesmo nível sintático, ou seja, um não depende do outro para ter sentido completo. Cada oração coordenada possui autonomia, podendo existir de forma independente. As orações coordenadas podem ser classificadas em dois tipos principais: assindéticas e sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que aparecem sem o uso de conectivos, sendo separadas normalmente por vírgula. Já as orações coordenadas sindéticas são aquelas que utilizam conjunções para estabelecer ligação entre as ideias. As orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas expressam ideia de soma e geralmente utilizam conjunções como e, nem, não só, mas também. As adversativas indicam oposição ou contraste, utilizando palavras como mas, porém, contudo e entretanto. As alternativas apresentam ideia de escolha ou alternância, com o uso de conjunções como ou, ora, quer, quer. As conclusivas indicam conclusão de uma ideia, sendo comuns conjunções como portanto, logo, assim e por isso. Já as explicativas apresentam uma justificativa ou explicação, normalmente utilizando conjunções como porque, que ou pois. Agora vamos falar sobre as relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Diferentemente da coordenação, na subordinação existe uma relação de dependência entre as partes da frase. Uma oração subordinada depende da oração principal para completar seu sentido. As orações subordinadas podem ser classificadas em três grandes grupos: subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. As orações subordinadas substantivas exercem funções semelhantes às de um substantivo dentro da frase. Elas podem funcionar como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. As orações subordinadas adjetivas exercem função semelhante à de um adjetivo, ou seja, caracterizam ou especificam um substantivo. Elas geralmente são introduzidas por pronomes relativos como que, quem, cujo, onde, entre outros. As orações subordinadas adverbiais exercem função semelhante à de um advérbio, indicando circunstâncias como tempo, causa, condição, finalidade, consequência, concessão, comparação ou proporção. Outro ponto muito importante dentro da estrutura morfossintática é o emprego dos sinais de pontuação. A pontuação tem a função de organizar o texto, indicar pausas, separar ideias e evitar ambiguidades. Entre os sinais de pontuação mais cobrados em concursos estão a vírgula, o ponto final, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. A vírgula é utilizada para separar elementos dentro da frase, como termos de uma enumeração, vocativos, apostos e orações coordenadas ou subordinadas. Também é usada para isolar expressões explicativas ou intercaladas. O ponto final indica o encerramento de uma ideia completa. O ponto e vírgula é utilizado para separar orações maiores dentro de um mesmo período, especialmente quando já existem vírgulas internas. Os dois pontos são utilizados para introduzir explicações, exemplos, citações ou enumerações. Já o ponto de interrogação indica uma pergunta, e o ponto de exclamação expressa emoção, surpresa ou intensidade. Outro conteúdo fundamental é a concordância verbal e nominal. A concordância verbal ocorre quando o verbo deve concordar com o sujeito da oração em número e pessoa. Por exemplo, se o sujeito estiver no singular, o verbo também deverá estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deverá acompanhar essa forma. Por exemplo, na frase os alunos estudam para a prova, o verbo estudar aparece no plural para concordar com o sujeito alunos. Já a concordância nominal ocorre entre substantivos, adjetivos, artigos e numerais. O adjetivo, por exemplo,
deve concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Por exemplo, na expressão alunos dedicados, o adjetivo dedicados está no plural masculino para concordar com o substantivo alunos. Outro ponto muito importante nas provas de português é o emprego do sinal indicativo de crase. A crase representa a fusão da preposição a com o artigo feminino ao as. Esse fenômeno é indicado pelo acento grave, que aparece sobre a letra A. A crase ocorre quando o verbo ou o termo anterior exige a preposição a e o termo seguinte aceita o artigo feminino. Por exemplo, na frase vou à escola, o verbo ir exige a preposição a e a palavra escola admite o artigo feminino a. Por isso ocorre a crase. No entanto, a crase não ocorre diante de palavras masculinas, verbos, pronomes pessoais ou nomes de cidade que não utilizam artigo. Outro conteúdo que aparece com frequência em concursos é a colocação dos pronomes átonos. Os pronomes átonos são pronomes pessoais que não possuem acento tônico e dependem do verbo para ter apoio fonético. Exemplos são mi, ti, si, o, a, li, nos, vos e lis. A posição desses pronomes em relação ao verbo pode ocorrer de 3 formas: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo. Isso acontece geralmente quando há palavras que atraem o pronome, como advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas ou palavras negativas. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo. Isso é comum quando o verbo inicia a frase ou quando não há palavra que obrigue a próclise. Já a mesóclise ocorre quando o pronome é colocado no meio do verbo. Esse caso acontece principalmente com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, quando não há fator de atração para a próclise. Dominar a estrutura morfossintática do período é essencial para interpretar textos corretamente e também para identificar erros gramaticais em provas de concursos. Esses conteúdos aparecem com muita frequência em questões que pedem análise sintática, identificação de relações entre orações, uso correto da pontuação e aplicação adequada das regras de concordância e crase. Por isso, é fundamental estudar cada um desses tópicos com atenção e praticar com exercícios, pois quanto maior for o contato com essas estruturas, mais fácil será reconhecê-las na hora da prova. Agora estudar um tema muito importante nas provas: a reescritura de frases e parágrafos do texto. A reescritura textual consiste na capacidade de reformular uma frase, um trecho ou até um parágrafo inteiro, sem alterar o sentido original da informação. Em concursos públicos, esse tipo de conteúdo costuma aparecer em questões que pedem para identificar qual alternativa mantém o mesmo sentido do texto após uma modificação. Em outras palavras, a banca apresenta um trecho do texto original e pede ao candidato que reconheça qual versão reescrita preserva corretamente o significado inicial. Para resolver esse tipo de questão, é fundamental compreender bem o texto e entender como as palavras e estruturas podem ser modificadas sem mudar a ideia central. Um dos aspectos principais dentro da reescritura é a substituição de palavras ou de trechos do texto. Esse processo acontece quando uma palavra é trocada por outra que possui o mesmo sentido ou um sentido equivalente dentro daquele contexto. Essas substituições geralmente envolvem o uso de sinônimos. Por exemplo, a palavra importante pode ser substituída por relevante, significativo ou fundamental, dependendo do contexto. No entanto, é importante lembrar que a substituição só é válida quando o sentido do texto permanece o mesmo. Outro recurso muito utilizado na reescritura é a substituição por pronomes. Em vez de repetir um substantivo várias vezes, é possível usar pronomes para retomar essa informação e tornar o texto mais fluido. Por exemplo, em vez de repetir o nome de uma pessoa ou de um objeto em todas as frases, pode-se usar pronomes como ele, ela, isso ou aquilo. Essa estratégia também está relacionada aos mecanismos de coesão textual. A reescritura também pode ocorrer por meio da alteração da estrutura da frase. Isso significa reorganizar os elementos da oração, mudando a ordem das palavras ou substituindo determinadas expressões por outras equivalentes. Por exemplo, uma frase como os candidatos estudaram bastante para a prova pode ser reescrita como para a prova, os candidatos estudaram bastante. A estrutura muda, mas o sentido permanece o mesmo. Outro exemplo comum é a transformação da voz verbal.
Uma frase na voz ativa pode ser transformada em voz passiva mantendo o mesmo significado. Por exemplo, a banca aplicou a prova pode ser reescrita como a prova foi aplicada pela banca. Nas provas de concurso, esse tipo de mudança é frequentemente utilizado para avaliar se o candidato compreende o funcionamento da estrutura da frase e consegue identificar quando o sentido foi preservado ou alterado. Outro ponto importante dentro desse conteúdo é a retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. A retextualização é o processo de transformar um texto em outro, adaptando sua forma, linguagem ou estrutura, mas mantendo a ideia principal da mensagem. Isso pode ocorrer quando transformamos um texto oral em um texto escrito, ou quando adaptamos um texto informal para um nível mais formal de linguagem. Por exemplo, uma conversa informal pode ser transformada em um texto mais formal, adequado para um documento oficial ou um relatório. Nesse processo, é necessário ajustar o vocabulário, a organização das frases e o nível de formalidade da linguagem. A retextualização também pode ocorrer entre diferentes gêneros textuais. Um exemplo seria transformar uma notícia em um resumo, ou adaptar um texto acadêmico para uma linguagem mais acessível ao público em geral. Nos concursos públicos, a banca pode cobrar esse conteúdo ao apresentar um trecho de texto e pedir que o candidato identifique qual alternativa apresenta uma reescrita adequada em determinado contexto ou nível de formalidade. Outro aspecto importante é a manutenção da coerência e da coesão durante a reescritura. Quando um texto é reformulado, é essencial que as ideias continuem conectadas de maneira lógica e que o sentido global da mensagem não seja alterado. Além disso, é preciso tomar cuidado com mudanças que alterem o tempo verbal, o sentido de conectivos ou a relação entre as ideias do texto. Pequenas alterações podem modificar completamente o significado de uma frase. Por isso, nas questões de concurso, é muito comum que algumas alternativas apresentem reescritas aparentemente corretas, mas que alteram o sentido original da informação. Para resolver esse tipo de questão com segurança, o candidato deve sempre voltar ao texto original e comparar atentamente as estruturas apresentadas nas alternativas. A habilidade de reescrever frases e parágrafos corretamente exige atenção ao vocabulário, domínio das estruturas gramaticais e boa compreensão de texto. Quanto mais o candidato pratica a leitura e interpretação, mais fácil se torna identificar equivalências de sentido e reformulações adequadas. Esse conteúdo é bastante frequente em provas de concursos públicos, especialmente em bancas que valorizam a análise linguística e a interpretação textual. Por isso, é fundamental treinar a leitura cuidadosa dos textos e observar como as ideias podem ser expressas de diferentes formas sem perder o significado original. Dominar a reescritura textual ajuda não apenas na resolução de questões de português, mas também no desenvolvimento de uma escrita mais clara, organizada e eficiente. Chegamos ao final desta aula sobre os principais aspectos da reescritura de frases e parágrafos, incluindo substituição de palavras, reformulação de trechos e retextualização em diferentes gêneros e níveis de formalidade. Esses conteúdos são muito importantes nas provas de concursos públicos, pois exigem atenção à estrutura das frases, ao sentido das palavras e à preservação da ideia original do texto. Quanto mais você pratica a leitura e interpretação, mais fácil se torna identificar quando uma reescrita mantém ou altera o significado de uma informação. Por isso, continue treinando, revisando os conteúdos e resolvendo questões, porque essa prática faz toda a diferença na hora da prova. E agora nós vamos continuar avançando no conteúdo do edital. No próximo vídeo, vamos iniciar a disciplina de Noções de Informática, um tema muito presente em concursos e que também costuma garantir muitos pontos para quem estuda de forma estratégica. Então continue aqui com a gente no canal e siga para o próximo vídeo da playlist para dar continuidade aos seus estudos.